Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruna, sou psicanalista e fazia um tempo que eu não trazia algumas coisas referentes à prática do psicanalista. Bom, hoje a gente vai falar, na verdade, é uma continuidade de uma postagem que eu falei sobre a questão do manejo do dinheiro e como que isso era orientado por Freud. Essa mesma orientação dada por Freud também é orientada às escolas de psicanálise. Então, o que que acontece num acordo terapêutico? Né? No acordo terapêutico, você tem ali, geralmente numa primeira sessão ou numa entrevista, é feito um acordo entre você e o seu analista. Dentro deste acordo, são colocados os horários, são colocados tolerância para atraso, tolerância para faltas, que é o limite de faltas, algumas condições, como por exemplo, há alguns casos em que nós abrimos algumas exceções no acordo terapêutico. Por exemplo, se o analisando ou analisante estiverem em uma situação de vulnerabilidade social, o valor que é acordado é aquele que permite tanto que o próprio paciente ou analisando consiga arcar com aquele valor, mas também que permita que o analista consiga é, se sustentar enquanto psicanalista, não só no sentido financeiro e econômico, mas também no sentido de sua função. Então, por exemplo, é colocado no acordo ali o horário, o dia da semana, a quantidade de sessões, o valor da sessão e um dispositivo que é a questão da falta. O analista, ele pode colocar numa das condições de análise que a falta do analisando, ela deverá ser paga em situações, por exemplo, é feito um aviso de até 24 horas para que o paciente ou analisando entre em contato, cancele a sessão ou faça o remanejamento. Sempre o analista vai optar por esse manejo que é um reagendamento de sessão. Porém, não havendo a possibilidade desse reagendamento, o paciente que faz esse remanejamento é o novo compromisso. Então, ele não se dispondo a estar nessa sessão após o acordo, ele também faz o pagamento. Um psicanalista, ele, para sua formação, ele tem que fazer o tripé. Então, ele tem que ser um analista em caso de falta e estiver no acordo, ele paga por aquela falta, porque o paciente, ele tem o direito de não falar se ele não quiser. Então, por exemplo, a pessoa, olha, eu não quero falar hoje, vou encaminhar o valor da sessão e nos vemos na semana que vem. Quando o paciente ele não faz esse pagamento, esse valor fica pendente, né? Então, se o psicanalista ele não faz essa cobrança dessa falta, ele paga com a própria carne. Então, muitas vezes, um psicanalista ele precisa custear a supervisão, custear a formação continuada, locação de espaço, internet, livros, enfim, tem uma série de questões que envolvem essa manutenção da clínica. Então, por exemplo, se eu estivesse numa situação e que eu tivesse a falta de três pacientes e eu tivesse um aluguel para pagar num dia X e chegasse para o proprietário do local e eu não tivesse como arcar, com certeza eu receberia multa contratual e pagaria com juros. No caso, na relação analítica, não tem a questão dos juros, mas tem o valor da sessão, porque a sessão é do paciente, é do analisando. Então, se ele não está disposto a fazer a sua parte, de estar na sua sessão, como foi com um compromisso firmado entre ambas as partes, então ele faz o encaminhamento desse pagamento. Pagar antes ou pagar depois da sessão também é uma opção. Agora, quando o paciente, às vezes, foi acordado que ele, por exemplo, que ele pague antes da entrada da sessão e o paciente paga após a sessão, ele já faz uma espécie de uma rachadura num dos pontos do acordo terapêutico.
O analista ele pode ter uma tolerância e receber, sim, após a sessão. Porém, já fica uma margem de um ato do paciente de uma rachadura no acordo. Isso não impede que o trabalho continue, mas isso traz algumas questões. Por exemplo, isso vai fazer com que o analista tenha que entrar em contato e lembrar o paciente do pagamento, por exemplo, o que pode gerar aí algumas questões de resistência em análise. Então, toda vez que vocês pensarem nessa questão de fazer uma sessão com o psicanalista, ele pode ou não cobrar essa multa, né, pela falta, mas tem essa questão do compromisso em análise. Um analisando que frequenta sua análise sem falta, ele está altamente engajado no seu próprio processo de análise. Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado na forma em que nós nos colocamos diante do analista. É possível refazer um acordo terapêutico? Sim, é possível. Então, após um determinado número de sessões, é possível, pode ser tanto refeito o acordo de horário, de valores, de frequência de semana, tanto da parte do analista, em que ele pode informar essa necessidade, quanto por parte do analisando. E aí, dentro desse acordo, é feito uma nova proposta ou um reajuste nesse acordo. Então, o psicanalista, geralmente, ele é flexível, porém, ele vai avaliar as questões que estão condicionadas a esse novo acordo. Então é isso, pessoal. Hoje trouxe um pouquinho sobre essa questão do manejo, né, relacionado ao dinheiro, ao compromisso de análise, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.